Você já parou para pensar em como o seu cérebro armazena tudo que você vive? Desde a música que você ouvia lá na sua juventude e te marcou, o nome do primeiro professor, até aquele cheiro do bolo que te transporta direto para a casa da sua avó. O nosso cérebro funciona como uma biblioteca gigante, mas em vez de livros, ele armazena memórias. São imagens, sons, emoções, aprendizados. E tudo registrado em uma rede incrível de neurônios. Olha, e não é pouco não, viu? Para armazenar tudo isso, é muita memória que carregamos. Os cientistas, eles estimam que nosso cérebro pode guardar o equivalente a 1 milhão de gigabytes. Sabe o que isso significa? Se considerarmos a capacidade de armazenamento médio de um celular, que é de 128 gigabytes, nós precisaríamos de cerca de 7.813 celulares para termos o mesmo espaço que você tem disponível para as suas lembranças. Mas será que nós estamos cuidando bem dessas memórias? Dessa biblioteca toda? O que fazer para que continue funcionando sem falhas? E o que acontece quando as gavetas da memória começam a se fechar? Hoje nós vamos aprender como nossa memória funciona e, claro, aprender truques para manter esse arquivo sempre ativo. Você está pronto? Então vem comigo! A memória é uma das funções mais impressionantes do nosso cérebro. É ela que nos permite aprender, reconhecer rostos, lembrar de momentos felizes e também de tarefas do dia a dia. Dentro dessa biblioteca gigante, tudo é muito organizado. Você quer ver como acontece? Vamos abrir os arquivos e entender como a memória funciona. Basicamente, o nosso cérebro, ele se preocupa em captar a informação, ver o melhor lugar para guardar esse conhecimento e, por último, em como recuperar. Claro, quando nós precisarmos dessas memórias, ele vai buscar para recuperar. Pensa assim, você conhece uma pessoa nova. No primeiro momento, o seu cérebro registra o nome dela. E esse processo é de captação, ok? Depois, essa informação ela é armazenada para que ela fique disponível sempre que você precisar. Essa é a fase de retenção, também chamada de consolidação. E quando você encontra essa pessoa novamente e lembra o nome dela, aí então entra a fase da recuperação. Agora, se você já esqueceu o nome de alguém logo depois que foi apresentado, parabéns! Você pulou a segunda etapa e não salvou a informação direito. Eu sei que guardei essa informação em algum lugar. Era João, José, Jorge. Começa com J. Isso eu tenho certeza. Tá vendo? É isso que acontece quando a gente não guarda a informação direito. Me conta aqui, você tem uma boa memória ou consegue esquecer com facilidade o que comeu ontem? Dá aquele branco bem de leve? Ou não, consegue com facilidade decorar as coisas? Pois bem, minha gente, hoje estou aqui na rua para descobrir se as pessoas têm ou não uma boa memória. E o desafio é o seguinte, vou mostrar essa imagem para elas e precisam decorar em 30 segundos. Eu ia falar 30 minutos, não, 30 minutos é muito tempo. 30 segundos para ver se conseguem falar na sequência os elementos que tem aqui na imagem. Bora lá? Vou te entregar a folha, você precisa decorar os elementos em 30 segundos, tá bom? Acho que já deu tempo, viu? Eu me perdi na conta. Mas me conta, o que você viu aqui? Um elefante, uma bússola, uma ampulhetinha de tempo, uma luva de luta de boxe, uma vela. Eu não lembro mais. Mas foi quase. Eu não lembro. Quer tentar mais um pouquinho? Uma máscara de mergulho. Eu
acho que é só. Terão 30 segundos para decorar, tá bom? Agora sim, eu quero saber, hein? Olha que vocês têm um ao outro para se ajudar. O que tinha na imagem? Uma bússola, uma corda, uma máscara de mergulho. Tinha uma luva de boxe, tinha um elefante. Guarda-chuva. Ai, meu Deus. Vou entregar a folha para vocês, terão 30 segundos para decorar e depois contar quais são os elementos que tá na folha, tá bom? Que estão na folha. Prontinho, bora lá. Quero descobrir, começando com você. O que tinha na folha? Tinha uma bússola, tinha uma luva de boxe, tinha... Deixa eu ver. Querem ajudar? Snorkel, é snorkel que fala, né? Elefante. Máscara de mergulho, uma vela, um alvo, corda, Aquela uma corda lá bússola. era... corda de tricô, né? corda normal, bússola, acho que é isso mesmo. E um negócio lá que eu não sei. Um elefante, tinha um elefante. Pronto, só isso tinha. E o disco, né? O disco falaram. Isso, certinho, tudo isso. Gente, que interessante. Eu gostei dessa brincadeira. Ó, aliás, isso me deu uma ideia. Eu vou mudar o desafio de hoje para testar a sua memória. Isso aí, a sua memória, você que está em casa assistindo a gente. Vou fazer assim. Durante todo o programa, vão aparecer 10 objetos na tela, um de cada vez. Claro, e em momentos aleatórios, sempre acompanhados desse som, ó. O desafio é você memorizar todos os objetos em ordem, mas ó, sem mudar a ordem, hein? E também não pode anotar. Você tem que guardar tudo de cabeça. E lá no final do programa, eu vou testar sua memória e ver se você consegue lembrar de todos os objetos na ordem. Você topa? Vamos lá então. Vai ser bem divertido. Olha, não esquece, viu? Ouviu esse som? Comece já a memorizar o objeto que vai aparecer. Bom, já vimos que a memória é a nossa capacidade de codificar, armazenar e recuperar informações. É graças a ela que conseguimos aprender, lembrar de momentos especiais e até nos proteger de situações perigosas. Mas vocês sabem qual parte do cérebro ela fica? Olha que interessante. A memória é uma das funções mais impressionantes do nosso cérebro. E ela não fica numa região específica, não. Ela está espalhada por várias áreas. Então, quando pensamos em memória, o primeiro lugar que precisamos conhecer é o hipocampo, uma região do cérebro em forma de cavalo marinho, que é o nosso grande centro da memória. E posso te mostrar? Ela está localizada no lobo temporal, aqui ó, bem em cima da nossa orelha, lá dentro do cérebro, ok? Então fica aqui, no nosso córtex temporal e lá no profundo do cérebro. Eu vou abrir aqui esse modelo para mostrar para você exatamente onde fica. É como se eu estivesse dividindo o cérebro para o lado esquerdo, o lado direito. Vou mostrar para você o lado esquerdo, mas o hipocampo fica nos dois hemisférios. Nós falamos que é uma estrutura bilateral. Então, o hipocampo é esse centro de armazenamento de muitas informações, ó, em formato de cavalo marinho. Bem aqui, representado em branco, bem aqui, bem no miolinho, bem no centro do nosso cérebro. Ele faz toda essa volta, pega um pouquinho aqui embaixo e na pontinha dele está essa estrutura fantástica chamada de amígdala, que também tem tudo a ver com a nossa memória. Olha, as nossas memórias vão montando aqui enquanto falo com você. Claro que quando nós pensamos no hipocampo, nessas lembranças, o hipocampo ele é crucial para processar a decodificação, ou seja, transformar as experiências em memórias. Mas o hipocampo não trabalha sozinho não, já falei de amígdala para você, né? Ele tem a ajuda de várias estruturas do cérebro, que também estão desempenhando papéis essenciais no processo de memorização. Eu quero te mostrar algumas delas. Ó, temos aqui o córtex pré-frontal, bem na sua região de testa, ok? Os lobos frontais
porque nós estamos falando de dois lobos que compõem esse córtex pré-frontal, aqui bem na frente do cérebro, tem um papel muito importante na organização e recuperação das memórias. A gente pode dizer que esse córtex pré-frontal é o gerente das lembranças. Ele ajuda a planejar como nós vamos, por exemplo, buscar uma informação e decidir o que é mais importante para lembrar, senão nós entraríamos numa pane. O córtex temporal, lembra que eu falei que ele fica aqui, ó, bem em cima da nossa orelha, aqui bem na lateral? Então, o córtex temporal, ele é muito importante quando nós vamos guardar as memórias de longo prazo, principalmente as mais antigas, como por exemplo recordar da nossa infância ou de acontecimentos marcantes ao longo da vida. O nascimento de um netinho, por exemplo, é o lugar onde você encontra aquelas memórias que estão guardadas há anos, mas com a sensação de que quando você precisa dela, você consegue recrutar como se você estivesse lá, no seu primeiro dia de aula, lá na infância. Ou quando você aprendeu a andar de bicicleta. O córtex temporal está de olho no que a gente está fazendo, atento, caso nós precisemos dessas informações antigas. Quero falar um pouquinho mais da amígdala para você. Lembra que ela fica aqui, bem pertinho do hipocampo? Exatamente aqui na curvinha desse cavalo marinho, ela já é responsável por associar emoções às nossas memórias. Por isso, as lembranças emocionais, como uma surpresa de aniversário ou um momento de medo, todas essas memórias que têm mais emoções exuberantes, que precisam ficar vívidas, durarem por muito mais tempo, a amígdala precisa estar envolvida. Então você percebeu que é mais fácil lembrar de um evento traumático ou de algo muito feliz do que lembrar, por exemplo, do que você comeu no almoço de ontem? Olha, a amígdala tem grande parte nessa história, porque ela traz essa memória para ficar aqui exuberante no seu cérebro para você acessá-la quando for necessário. Viu só quantas áreas envolvidas para processar e conectar informações? A memória é algo tão incrível mesmo, que encanta tanto a gente que existe até uma competição mundial para ver quem consegue usar essa capacidade da melhor forma possível. Interessante, né? E nada melhor que um recordista mundial para nos explicar como funciona tudo isso. Mike, você é recordista mundial de memorização, mas a gente quer saber como foi o começo da tua história. Como tudo começou? Você sempre teve esse dom, esse talento para memória? Eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu li um livro que demonstrava um método de memorização e descobri que a memória humana tem uma capacidade incrível quando estimulada corretamente. Então, eu decidi me aprofundar nessa área e ver por mim mesmo até onde a memória humana consegue chegar. Cara, eu imagino que na sua história, na sua trajetória, muita coisa legal aconteceu e muita história curiosa de memorização, alguma história engraçada. Tem alguma história que você lembra que te marcou, que foi engraçada ou foi diferente na tua trajetória aí de memorização? Eu lembro sim, no dia anterior ao meu primeiro recorde, eu fiz uma simulação recitando os dígitos e acabou que eu errei vários. Felizmente, eu consegui controlar minha ansiedade e estudar os erros, o que eu tinha feito. E no dia seguinte, eu consegui recitar todos. No dia do recorde mesmo, eu consegui recitar os 10.122 dígitos corretamente, por 2 horas e 20 minutos. Cara, como é que você consegue, cara? 10.122 dígitos? A gente não chega nem em 100. Como é que é isso, cara? Qual é o segredo? Eu tenho várias técnicas de memorização, mas é realmente apenas aplicar elas, estudar e treinar bastante. Qualquer um consegue fazer. Bom, já que você ensina técnicas de memorização, a gente quer aprender, o pessoal de casa também, mas não vai ser agora. No próximo bloco, a gente vai aprender juntos e o Mike vai ensinar pra gente os segredos da memorização. Incrível! E nessa jornada pelos arquivos da mente, nós vamos descobrindo que existem diferentes tipos de armazenamento dentro do cérebro. Complexo, né? Mas calma que eu vou te explicar.
A memória, ela se divide em 3 tipos principais: sensorial, de curto prazo e de longo prazo. A memória sensorial, ela registra informações através dos nossos sentidos, como por exemplo, a visão, a audição. Mas essa memória sensorial, ela dura apenas alguns segundos. Então, imagina que você está andando na rua e sente um cheirinho de pão fresco. O seu cérebro registra essa sensação rapidinho, mas se não for importante, ela some. Ou seja, ela capta tudo ao nosso redor, mas só guarda o que realmente importa. Mas já quando falamos de memória de curto prazo, ela é a nossa agenda temporária do dia a dia. E quando você precisa guardar uma informação por pouco tempo, ela está ali para te ajudar. Aqui, o espaço é limitado. Voltamos aqui com o Mike para falar de memorização e o Mike prometeu, né, Mike? Vai ensinar para a gente as suas técnicas, seus segredos para ter uma memória melhor. Mas vamos deixar essa cereja do bolo para o final. E Mike, a gente quer saber primeiro, tem alguma dica para a dona de casa que está com memória um pouco fraca? O que ela pode fazer para memorizar e melhorar nesse ponto? Lembrar dos afazeres de casa com mais eficiência, né? A dica mais simples que eu conheço é para lembrar de objetos. Muitas pessoas têm o costume de esquecer coisas em casa, no serviço ou em outros lugares. Uma forma de resolver isso é a técnica do objeto inesquecível. A ideia é escolher alguma coisa que você não consegue esquecer e guardar todas as coisas que você precisa levar no mesmo local. Por exemplo, se você não pode esquecer de levar seus documentos quando for sair de casa, coloque eles junto da chave de casa. Quando você for sair, você vai ter que pegar a chave de casa e vai ver os seus documentos. Neste caso, o objeto inesquecível seria a chave de casa, porque você literalmente não consegue sair dela, não consegue sair de casa sem ela. E aí, você ainda está prestando atenção? Olha, já passaram alguns objetos por aqui, hein? Será que você lembra quais foram? Estou torcendo por você. Bom, nós vamos voltar aqui para falar sobre as memórias e a terceira e última parte tem que ver com a memória de longo prazo. Então aqui as informações ficam armazenadas por muito tempo. Mike, tem alguma técnica que a gente possa ensinar e aplicar agora nesse momento? Nós podemos testar o método do Palácio da Memória. Então vamos supor que a gente queira memorizar a seguinte lista de compras. Por simplicidade, a gente vai usar 5 itens: sal, azeite, papel higiênico, detergente e peixe. A gente começa escolhendo um local que temos familiaridade. Neste exemplo, imagine a sua casa. A primeira coisa que a gente precisa memorizar, então, é o sal. Então, feche seus olhos e imagine a fachada da sua casa coberta de sal. Todo o chão coberto de sal. Você pisa, imagina que você está descalço. Você sente o sal, imagina a textura. Você entra na sala e agora a gente precisa lembrar do azeite. Como que a gente pode imaginar o azeite na sala de forma memorável? Uma forma esquisita de colocar o azeite ali é imaginar que o seu sofá está encharcado de azeite. Imagina a sala, imagina o sofá. Você vai sentar no sofá e você sente ele todo pegajoso, todo grudento e um cheiro forte de azeite. Então ali você criou essa imagem e ela vai ser memorável pela estranheza, pelo nojento, assim, você está tocando, está pegajoso. Então imagina aquilo e agora a gente vai para o próximo item. A gente vai para a cozinha e a gente precisa representar o papel higiênico ali na cozinha de forma engraçada, de forma estranha. Uma possibilidade é imaginar que tem um papel higiênico em cima de uma frigideira, como se estivesse sendo frito, como se fosse comida mesmo. Se estivesse fritando, alguém estivesse fritando papel higiênico, um rolo de papel higiênico ali. Agora a gente vai para o próximo cômodo, é o banheiro. Você entra no banheiro, a gente precisa lembrar do detergente. Como que a gente pode fazer isso? Uma forma esquisita é imaginar um detergente, uma embalagem de detergente gigante entupindo o vaso. Imagina que ela está saindo do vaso, está entupindo o vaso. E agora a gente vai para o próximo cômodo, que é o quarto. A gente vai para o quarto e agora a gente precisa lembrar do peixe. Uma possibilidade é imaginar que a sua cama
está cheia de peixe podre em cima dela. Isso funciona mesmo na mente da pessoa? Funciona. Para relembrar, basta a gente caminhar pelo local novamente, na nossa imaginação. Então a gente chega na fachada e a gente vê uma cena estranha. O que a fachada te lembra? O sal. Acertei? Sal. Aí. Acertou. Depois a gente entra na casa e a gente entra na sala. E na sala a gente vê uma cena estranha. O que a sala lembra? Azeite, isso? Lembrei. É o azeite, é isso? Isso mesmo. Aí. Exatamente. Depois a gente vai para a cozinha e a gente vê uma cena bem esquisita de novo. A gente lembra Papel higiênico? papel higiênico. Depois a gente vai para o banheiro e a gente vê. É o detergente, é isso? Exatamente. Dá pra lembrar. Funciona. Quem mais? Por fim, a gente vai para o quarto. Chegando no quarto, a gente vê outra cena estranha. Lembra do peixe? É isso? Exatamente. Mike, você é fera. Muito obrigado por passar pra gente um pouco do seu conhecimento, das suas técnicas. E eu espero de verdade que o pessoal de casa tenha captado e a gente consiga melhorar a nossa memória no dia a dia. E aí, você já segue alguma dica que o Mike passou pra gente? E você já notou que é possível melhorar a sua memória? Olha, mas não é só isso que pode te ajudar, tá? Existem alguns segredinhos que fazem toda a diferença. Se você vai ao mercado e volta sem o que precisava, ou pior, esquece até o que estava falando no meio da conversa, calma. Eu estou aqui para te ajudar, ok? Eu fiz uma lista, juntando tudo que a gente conversou aqui, bem organizadinha, para que você possa sair daqui deste programa com uma memória afiada, como uma navalha, assim, olha, pronta, ok? Então vamos lá, primeira dica que veio daquele nosso campeão mundial da memória, hein? Então a gente precisa aproveitar, anota aí. Primeira dica, crie histórias malucas. Nosso cérebro ama histórias. Então, em vez de tentar decorar palavras soltas, transforme isso numa narrativa absurda, ok? Por exemplo, vamos pensar aqui. Você precisa lembrar de comprar pão, leite e banana. Então, imagine um pão surfando em um mar de leite e segurando uma banana como se fosse um microfone. Aposto que você não vai esquecer do que você precisava, ok? Segunda dica. Use seus 5 sentidos. Então, quanto mais sentidos você envolver, mais fácil será lembrar. Então, fale em voz alta, escreva, desenhe, sinta o cheiro, faça gestos. Se for algo importante, que tal repetir dançando? Se alguém perguntar, diga que é uma tática, uma técnica avançada de memorização. E pode colocar essa na minha conta, tá bom? Terceira dica. O poder das pausas. Não tente enfiar tudo na cabeça de uma vez. O seu cérebro ele precisa de descanso para processar as informações. Então a técnica Pomodoro ela é ótima para isso. Como que você faz? 25 minutos focado e 5 minutos de pausa. Vai por mim, a sua memória vai agradecer. Quarta dica, durma como um campeão. Quer lembrar bem? Então durma bem, porque é durante o sono que o seu cérebro organiza as informações do dia, como se fosse mesmo um grande arquivista. Se você vive dormindo pouco, a sua memória vai virar um arquivo bagunçado. E ninguém quer isso, né? Quinta dica, mexa o corpo, mexa a mente. Pode acreditar, quando a gente faz exercício físico, isso também ajuda a memória. Caminhar, correr ou até subir escadas vai melhorar tanto a circulação do cérebro que vai fortalecer a retenção de informações. Então, olha, antes de uma prova, de uma reunião importante, que tal dar uma caminhada rápida, hein? O seu cérebro vai funcionar muito melhor. E falando em cuidar da saúde, eu quero te oferecer a revista Esperança, a Máquina Humana. Ela é um guia completo para quem quer cuidar do corpo da melhor forma possível, seguindo as orientações dadas por Deus. Então, peça a sua no site novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp. Manda uma mensagem 12 98244 4444.
49. O conteúdo está incrível, preparado para você. Agora chegou o momento tão aguardado. Você se acha bom de memória? Então vamos ver se você realmente prestou atenção e guardou todos os objetos, ok? Então, só lembrando, durante o programa nós mostramos 10 objetos. E agora eu quero saber, você consegue lembrar de todos na ordem certa? Pega um papel, anota rapidinho ou tenta lembrar de cabeça. Eu vou dar só mais alguns segundinhos. Valendo! Pera! Já começou? Eu tô anotando aqui. Tá, vamos lá. Primeiro tinha um balão. Depois, óculos de sol. E aquele barulho chato. O despertador. Depois veio uma guitarra. Um livro. E aí... algo que tem a ver com mágica. A cartola. E aquele balde de pipoca delicioso. Nossa, deu até uma fome agora. Foco. Você precisa prestar atenção aqui na sua lista, Jerônio. Tá. Lembrei. Uma peça de quebra-cabeça. Depois, um foguete de brinquedo. E peraí. Faltou só um... Já sei. Um pincel. Acertei tudo, né? Parabéns, Jerônio. Olha, você acertou todos os objetos. Mas você sabe que dá para melhorar essa memória, né? Que tal a gente fazer exercício mental durante a nossa rotina para que você fique ainda mais afiado? Verdade. A partir de hoje, eu vou malhar todos os dias. Será que tem halteres para neurônio? O nosso cérebro é uma criação perfeita. É capaz de armazenar histórias, aprendizados e emoções, não só de um período da vida, mas ao longo de toda a nossa vida. Cada lembrança que carregamos é uma prova do cuidado dele, porque ele nos deu a capacidade de recordar o amor, os ensinamentos e até mesmo os desafios que nos fazem crescer. Mas assim como a memória pode ser um tesouro, ela também pode carregar pesos do passado. Algumas lembranças nos fortalecem, outras nos machucam. E é por isso que Deus nos convida a escolher onde fixar nossos pensamentos. Em Isaías, capítulo 43, nos versículos 18 e 19, ele nos diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Se há lembranças que nos trazem dor, podemos entregá-las ao Senhor, confiando que Ele tem o poder de renovar nossa mente. E se há memórias preciosas que aquecem o coração, que possamos guardá-las como um presente, como um reflexo do amor divino em nossa história. Olha, o meu convite para você e para mim também é que possamos cuidar da nossa mente como um jardim, regando-o com boas lembranças, nutrindo esta nossa memória, esse nosso cérebro com conhecimento e protegendo com amor. E que ao final de cada dia possamos confiar que Deus nos sustenta. Mesmo quando a nossa memória nos trai, Ele está ali cuidando de nós.